Olá pessoal, hoje vou gravar um vídeo falando sobre um assunto muito importante que várias pessoas têm dúvida. Mas antes, se inscrevam, compartilhem, deixem um like, que assim você fortalece o canal. Obrigado! Vale ou não vale a pena virar SAF? Neste vídeo eu vou citar algumas vantagens, algumas desvantagens e no final dele eu vou dar minha opinião. Não vou citar todas as vantagens, todas as desvantagens, porque tem algumas que precisam explicar muitos processos e daria um vídeo de mais de 10 minutos. Uma hora eu posso até fazer se vocês quiserem. Mas hoje vai ser um bem resumido, dizendo quais são as principais vantagens e as desvantagens. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que a partir de agora eu vou falar sobre vários tópicos relacionados a futebol, não necessariamente ao Grêmio. Quando for um tópico não relacionado ao Grêmio, eu vou colocar um off na frente. No caso que eu estou citando alguma coisa que o outro time fez que eu achei interessante, o que aconteceu com outro time. Nesse caso da SAF, não vai off, porque ela pega todos. É importante para o Grêmio, é importante para clubes que já são SAF. Então, esse tópico específico não vai off, porque envolve sim o futebol que serve para o Grêmio. Agora sim, vamos para o vídeo para eu explicar se vale ou não vale a pena virar SAF. O que significa SAF? SAF significa Sociedade Anônima de Futebol, que é um dono que tem um grupo gerindo o clube. Falando aqui as vantagens. Em primeiro lugar, tem a melhor de todas e é o motivo que quase todos os clubes viram SAF: investimentos. O dono do clube, quem compra, geralmente um cara com muita grana, faz muitos investimentos e o time fica forte. Existe cada caso de SAF. Por exemplo, SAF do Bragantino, uma época, colocou muito dinheiro, mas não comprou aqueles jogadores decisivos, renomados. Não, ele fez umas contratações certeiras de base, que também custam cara, algumas revelações custam cara, e era nisso que eles apostavam. A do Vasco também. A do Vasco, por exemplo, ele não trouxe nenhum grande nome, mas está lá para ajudar as dívidas do clube. Então, existem diferenças nas SAFs, mas o que todas têm é o investimento, seja em grandes jogadores, seja em promessas da base. Um exemplo também é o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo. Ele arrumou, o Cruzeiro estava quase caindo para a Série C, ele arrumou o clube, ele pagou dívidas, ele renegociou um monte de contratos, ele encerrou outros. Agora eu faço a pergunta para vocês. Será que o senhor lá do mercado, que hoje é dono do Cruzeiro, teria comprado se o Ronaldo não tivesse arrumado a casa? Ah, pois é. Então é muito importante essa questão das SAFs, na questão de investimento para arrumar o clube. Porque muita gente pensa assim, meu clube virou SAF, agora eu vou sair contratando, vou virar o Real Madrid. Não é bem assim. Tem esses casos sim, por exemplo, o Botafogo foi o clube que mais gastou dinheiro no ano passado e realmente virou um timaço, ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Só que tem muitas maneiras que as SAFs ajudam os clubes, não é necessariamente aportando um monte de jogador galáctico, não. Tem várias formas, essa é uma delas, mas tem várias formas. E esses investimentos que eu falo, e nesses casos que vêm grandes jogadores, é uma alternativa para ganhar título. Eu não sei, o Botafogo acho que não ganhava um título desde 95, para pôr logo 2, e de expressão. Muita gente pode dizer, mas não é sempre que um time com menos investimento pode ganhar. Pode ganhar, mas não é a lógica. O Botafogo foi o clube que mais investiu, ganhou. Geralmente, o clube que tem mais grana é os que levantam caneco. Palmeiras e Flamengo vêm dominando por isso. O Flamengo sempre teve uma arrecadação mas muito superior aos outros clubes. E o Palmeiras, com o aporte da Crefisa, da Leila, que virou o Palmeiras,
Olha no começo ali do que era o Palmeiras em 2012 e depois que chegou o aporte. Lógico, o Paulo Nobre ajudou a ajeitar as finanças do clube, mas depois ficou mais fácil injetando dinheiro. Aí deslanchou. Outra vantagem da SAF é a transparência. Em muitos casos, alguns clubes querem omitir o que gastaram, onde gastaram. No final do ano tem uma auditoria e tal, mas em muitos casos a coisa não é muito transparente ao torcedor. Não é. Na SAF é. Uma das principais vantagens da SAF é a transparência. Até porque o dono da SAF não vai querer que passem a perna nele. Então ele sempre vai mostrar, estamos fazendo isso e isso de acordo com o que nós pretendemos e nós queremos. Porque, como eu disse, cada SAF é uma SAF, mas sempre tem essa questão da transparência. Outra vantagem é a questão esportiva e administrativa. Pessoas muito responsáveis, contratadas pelo dono do clube para essas funções. Às vezes no clube de futebol tu vê alguns ali uma bagunça tremenda. Um dirigente de uma função trabalhando em outra, dirigente exercendo várias funções. Então é comum essa bagunça no futebol brasileiro. A SAF evita isso também. Outra vantagem da SAF é operacional. Maior liberdade para negociar contratos. Às vezes tu precisa falar com um banco ou pedir uma aprovação de um conselho. Tu sendo o dono da SAF, isso não é problema. Tu vai lá, banca com o teu dinheiro e compra. É muito cômodo. Melhora muito a questão operacional com SAF. Aumenta o valor da marca. Sempre que um clube é comprado por uma SAF, o valor dele de mercado salta, porque ele tem alguém que vai investir, a perspectiva é boa. E essa perspectiva boa, isso atrai a confiança de patrocinadores. Agora o clube está em boas mãos, agora o clube vai, se der alguma coisa, ele vai conseguir pagar, vai conseguir honrar os compromissos. Vou colocar dinheiro aí. Isso atrai tanto patrocinadores como torcedores. Agora, falando um lado negativo da SAF, é o risco de perder o controle. Porque os sócios já não vão ter tanta voz ativa, não vão ter tanta participação. E às vezes o dono do clube pode fazer uma loucura, que se quiser, pode fazer um investimento alto e cair complicar, depois que não ter como pagar ou ficar endividado, pode acontecer. É um dos principais pontos que os clubes batem o pé assim, para não virarem SAF ainda, o medo de perder o controle sobre o clube. E assim, como eu disse que a questão da transparência era uma vantagem, também pode ser uma vantagem, porque geralmente esses donos, logo que compram o clube, eles expõem o clube em uma situação complicadíssima. Isso afasta muito o torcedor, assim. Isso assusta o torcedor, isso assusta até os patrocinadores. Então por incrível que pareça, a transparência é uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem. Bom, e agora para encerrar, a minha opinião, se vale ou não vale a pena virar SAF. Na minha opinião, vale. Todas as SAFs que eu estou vendo até agora estão dando um bom resultado. O Bragantino foi recentemente campeão, quase caiu, mas não chegou a cair. E foi a única campanha ruim dele nos últimos anos. De resto, ele sempre lutou lá em cima. O Vasco, com uma SAF meio complicada, deu uma boa recuperação dos brasileiros. Não correu o risco de cair. Vários clubes lá, como Fluminense, Grêmio, correram risco lá e o Vasco não. O Cruzeiro foi recuperado pelo Ronaldo. Então, assim, na minha opinião, assim, 90% vale a pena virar SAF. Os clubes ditos grandes, assim, com maiores aportes, vão poder ainda mais competir com os outros. E os clubes ditos pequenos, com menos aporte, vão poder fazer uma frentezinha. Não vão ser mais aquela super zebra, porque eles vão ter alguns jogadores diferenciados ali, uma estrutura organizada, que isso faz uma baita diferença. Quem é técnico sabe que se tu tem uma estrutura para trabalhar, é outra situação, é muito bom. Então, na minha opinião, vale a pena virar SAF sim. Acho até que no futuro todos os clubes quase vão ser. Vai ter poucos que não vão virar SAF ainda. Sei, tem muitos, os conselheiros têm medo ainda de virarem SAF, tem muito receio, mas os grandes que já viraram estão dando bons resultados e mostrando que é uma alternativa boa, principalmente para ganhar títulos, como foi o caso do Botafogo. Na minha opinião, vale a pena virar SAF. Muito obrigado por assistirem.
Peço para vocês, se puderem curtir, compartilharem, deixar um like, assim você ajuda muito o canal. Obrigado.